Porque Donald Trump está jogando aquele jogo de ambiguidade. Ele disse outro dia no avião, num dos trajetos dele no avião, no fim de semana, de que ele não iria dizer se uma operação secreta iria acontecer na Venezuela. Ele até ridicularizou a pergunta, dizendo, até parece que eu vou aqui dizer, olha, uma operação secreta vai acontecer na Venezuela. E deixou basicamente a ambiguidade prevalecer. Aí, ontem à noite, justamente numa entrevista nos Estados Unidos, para uma rede de televisão enorme dos Estados Unidos, ele parece que descartou um ataque iminente na Venezuela. Mas, como você falou, deixou claro que os dias do Maduro estão contados. Agora, ele, obviamente, faz um jogo de muita pressão, um jogo que, claro, envolve militares, envolve sanções, existe uma recompensa pela captura de Nicolás Maduro, vamos lembrar disso, se eu não me engano, 50 milhões de dólares. Então, também é um incentivo para algum tipo de racha dentro, principalmente dos militares venezuelanos. Enquanto isso, a região toda vive um enorme período de tensão. Porque, claro, se houver algum tipo de ataque contra a Venezuela, ou se houver algum tipo de desestabilização de um país, uma população tão grande, primeiro ponto, a fuga de talvez milhares ou milhões de pessoas. Lembrando que na nossa região latino-americana, já existem entre 6 e 7 milhões de refugiados venezuelanos. Muitos deles na Colômbia, vários deles no Brasil, e claro, se isso acontecer, tem esse impacto humanitário. E o outro impacto é, obviamente, militar. O que aconteceria, por exemplo, com o envolvimento russo ou chinês na região. Enfim, Donald Trump começando a semana deixando essa questão ainda em aberto, dizendo que não vai atacar, ou que acha que não vai atacar, mas garantindo que os dias de Nicolás Maduro estão contados. Jamil, eu estava me lembrando aqui, fazendo uma retrospectiva, olha, últimas vezes que os americanos derrubaram ou ajudaram a derrubar um presidente. Saddam Hussein no Iraque foi em 2006, depois de 3 anos de guerra. Lembrando que teve 3 anos de guerra. Bom, nem vou dizer o que aconteceu depois, porque aí surgiu o Estado Islâmico, foi aquele caos lá no Iraque e até hoje a situação não está boa. Muammar Gaddafi na Líbia. Os americanos não derrubaram diretamente, mas junto com a OTAN apoiaram, alimentaram rebeldes que derrubaram o Gaddafi e, de novo, caos na Líbia. Não teve nada resolvido, bem resolvido. Normalmente, na história, inclusive aqui no Brasil, quando derrubaram João Goulart, os americanos usam forças locais para fazer o trabalho sujo, que é o que eles desejam. Desejavam a queda do Jango lá atrás, desejaram a queda do Saddam, do Gaddafi e uma série de outros políticos, alguns ditadores, outros democraticamente eleitos, como foi lá o caso do Mossadegh no Irã, por exemplo. Então a pergunta é, como é que a gente vai esperar, o que a gente espera de uma derrubada de Maduro? Você consegue enxergar, Jamil, como é que seria essa derrubada? Olha, meu caro, é bom que você tenha colocado esse histórico, porque você colocou nesse histórico vários ditadores que ninguém está de acordo com eles, né? Não é que nós vamos defender o Gaddafi ou o Saddam Hussein, não é nada disso. Mas como você bem lembrou, a intervenção no Iraque abriu uma guerra que, segundo a ONU, gerou mais de 100 mil mortos nos 10 anos seguintes. Ou seja, obviamente com uma catástrofe, basicamente, para a população local. Ninguém está dizendo que era melhor com o Saddam Hussein, não é isso. Mas, claro, qual é o plano do dia seguinte? E essa é a questão hoje na Venezuela. Qual é o plano do dia seguinte se Maduro for derrubado internamente por forças domésticas ou por forças estrangeiras? E aí, claro, é a grande pergunta. Hoje, e essa é a grande dificuldade, eu diria, da Venezuela, hoje o fato é que os militares, o setor militar venezuelano, controla a economia venezuelana. As grandes empresas venezuelanas estão repartidas entre os generais, basicamente, entre as diferentes alas das Forças Armadas venezuelanas. Então a pergunta é, caindo aquele presidente, ou aquele ditador, chame como quiser,
Como fica o dia seguinte? Isso não está claro para ninguém. E aí, claro, esse é o grande desafio. Como você lida com um país de um enorme território, um território que tem uma parte gigantesca dele em floresta, o que obviamente lembra eventos passados como o Vietnã, etc., e que tem, ao mesmo tempo, os seus militares controlando os setores fundamentais da economia do país. Nada disso parece que vai ser uma solução fácil. Talvez, e é isso que tenho ouvido aqui, viu, meu caro? Talvez derrubar Maduro seja a parte mais fácil dessa história. Com certeza, a questão Jamil. é o que vem pela frente. Com certeza, lembrando, né, Jamil, que em 2019 os americanos apoiaram Juan Guaidó. Ele agora está exilado nos Estados Unidos, ninguém lembra dele, mas ele se declarou presidente, os americanos reconheceram isso. Ele tentou dar um golpe para tirar o Maduro de fato, mas não conseguiu, porque esses militares, que você muito bem lembrou, agem, na minha visão, agem como os nossos milicianos aqui. Eles fatiam a economia, usam do poder que tem, do poder militar, para ter ganhos econômicos, indevidos, obviamente, porque isso não caberia a militares ter esse tipo de ganho. Então, eles tentaram apoiar o Guaidó lá da outra vez, em 2019, os Estados Unidos apoiaram, não deu em nada. Eles apoiaram também, na eleição agora, a oposição, eles apoiaram a vitória da oposição nas eleições, o Maduro se impôs. Então, com a força militar da Venezuela, não vai ser que eles vão tirar o Maduro, vai ter que encontrar outro jeito. Daí o Trump está colocando essas armas todas, esses armamentos todos ali perto. É complexo, até derrubar o Maduro não é fácil, hein, Jamil? Não é fácil, não. E bom que você tenha lembrado do Guaidó, porque, curiosamente, eu estava numa reunião no Fórum Econômico Mundial em Davos, aqui na Suíça, no dia que o Guaidó foi, então, declarado. E naquele dia estava o presidente, aqui na Suíça, estava o presidente, o ex-presidente brasileiro Bolsonaro, estava o presidente da Colômbia, que também defendia Guaidó, e alguns outros presidentes da região do Equador e diplomatas da região que, claro, também defendiam Guaidó. E eu me lembro naquela noite, meu caro, numa espécie de jantar em Davos, e eles se abraçavam como se o regime de Maduro tivesse já terminado. Eu me lembro da alegria deles naquele jantar, basicamente dizendo, acabou, agora é a nossa vez. Bom, isso foi 2019, nós estamos em 2025, portanto, nem tudo é tão fácil assim, não. É isso aí, Maduro não cai nem de Maduro, Jamil. Nossa. Vamos ver, eu conversava com algumas agências que ficam ali no Panamá e na Colômbia nesse fim de semana, está todo mundo muito preocupado, porque, claro, o impacto humanitário pode ser muito real também.